Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marina Lima e estou aqui com vocês para mais um Como Drops, o formato Pocket do Como Pode. E hoje com uma inovação, é o nosso primeiro Como Drops em vídeo, espero que vocês gostem. O assunto de hoje é One Piece, mais precisamente o live action da Netflix. Imagino que vocês já devam ter visto por aí nas redes sociais, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Vamos lá? One Piece é uma série de mangá e anime criada pelo mangaka Eiichiro Oda. O mangá começou a ser lançado em 1997 e o anime surgiu 2 anos depois, em 1999. De lá pra cá, tanto os capítulos do mangá quanto os episódios do anime vão sendo lançados semanalmente. Até hoje, 24 anos depois, essa realidade continua. One Piece é bastante conhecido por isso, pela quantidade enorme de episódios e capítulos do mangá. No momento que estamos gravando este vídeo, primeira semana de setembro de 2023, nós temos 1091 capítulos do mangá e 1074 episódios do anime. É muita coisa, né? Existe até uma piada entre os fãs do anime que dizem que eles querem viver o suficiente para poder ver o final de One Piece. Mas não só por isso essa história faz tanto sucesso. One Piece é um dos animes mais assistidos e também é o mangá mais vendido da história, vendendo milhões de exemplares no mundo todo. Além do anime e do mangá, também tem muitos filmes, OVAs, especiais de televisão, produtos licenciados. Então, sempre tem uma vontade a mais de expandir a franquia o tanto quanto for possível. Então, surgiu a ideia de fazer um live action desse anime. Mas a gente sabe que live actions são um pouco complicados, ainda mais no caso de One Piece. Para quem não conhece, a história de One Piece, o mundo onde se passa, é bastante bizarro, sim. Essa é a palavra para definir o mundo de One Piece. Bizarro. Tem muita coisa nonsense, muitos poderes estranhos, muita pegada cômica, então os fãs ficaram muito apreensivos. Bom, mas antes de falar do live action em si, vamos contextualizar um pouco da história do One Piece, que se passa num universo onde o planeta tem uma predominância muito grande dos mares e terra firme só existem em algumas ilhas distribuídas ao longo do globo. Daí, o enredo foca nos piratas e na marinha, que persegue os piratas. Também temos a presença de alguns poderes especiais que são concedidos pelas Akuma no Mi, também conhecidas como frutas do diabo, que concede a quem as come poderes diversos, que são dos mais variados, indo desde a fruta da borracha, que é o caso do nosso protagonista, até poderes como se tornar invisível, transformar as coisas em bolhas de sabão e por aí vai. A imaginação aqui é o limite. No meio disso, nós temos o protagonista, o Luffy. Sim, ele é o pirata que estica. O sonho dele é se tornar o rei dos piratas. Para isso, ele precisa encontrar o One Piece, que é o tesouro lendário escondido pelo pirata Gold Roger, que foi o primeiro pirata a desbravar e conquistar todos os mares, e foi o primeiro rei dos piratas. Mas com a sua morte, esse posto ficou com a vaga aberta. Por conta de tudo isso que a gente já viu, dá para perceber que adaptar uma obra como One Piece para um live action é bastante complicado. Por isso que muita gente ficou com o pé atrás quando teve o anúncio de que a Netflix iria fazer essa tentativa de adaptação. E vamos combinar que o histórico da Netflix com adaptações de animes não é dos melhores. Quem aqui não lembra do que aconteceu com Death Note? Pois é. E é tudo que os fãs de One Piece não queriam que acontecesse. Porque geralmente o que acontece, os efeitos especiais não são dos melhores, ou então eles querem transformar em algo um pouco mais real a história do anime e acabam adaptando demais e alterando a história. E isso desagrada muito a quem já conhece o anime ou o mangá. E a pergunta que não quer calar: vale a pena assistir ao live action de One Piece? Como fã do anime e pessoa que acabou de maratonar o live action, é sim,
Vale a pena assistir. Eu gostei de muita coisa. Eles foram bem fiéis, o tanto quanto possível, à história e também ao visual, tanto dos personagens, assim, dos principais, os protagonistas, quanto dos vilões e também dos cenários. Eu achei uma riqueza de detalhes incrível. Se a gente levar em conta que a história está sendo adaptada para um outro formato. Primeiro foi adaptada do mangá para o anime e agora a gente está tendo uma outra adaptação que é bem mais complicada, né? Que é para um live action, que vai com atores, pessoas reais. Também não era para se esperar menos, né? Já que a média de investimentos por episódio foi de 18 milhões de dólares. Então, a Netflix não poupou dinheiro e esforços para fazer essa adaptação. Outra coisa que garantiu que saísse tudo bem com a adaptação foi que o Eiichiro Oda acompanhou de perto cada detalhe, cada passo do roteiro, da escolha dos atores, da direção, tudo, para deixar todo mundo mais tranquilo e também garantir que não iam ter grandes alterações na obra. Uma coisa, por exemplo, que ele exigiu é que não tivesse nenhum romance entre os protagonistas. E quem assiste One Piece já sabe que o Oda já falou sobre isso e disse que zero chance de acontecer qualquer romance entre eles. Então, a gente que tem chip nos personagens, vamos nos acostumar com isso, tá, gente? Não vai ter. Outro ponto bastante positivo foi a escolha dos atores. Eles conseguiram entrar nos personagens e trazer para as telas tudo aquilo que eles representam. O ator que faz o Luffy, por exemplo, conseguiu um feito inimaginável, porque o Luffy é um personagem bastante complicado. Ele é muito animado, hiperativo, bem diferente e também bastante carismático. E ele conseguiu trazer pra gente um Luffy como o do anime, de uma forma muito satisfatória. Outra coisa muito boa foram os efeitos especiais. Eu, por exemplo, estava muito ansiosa para ver como seria a representação do poder do Luffy, já que ele comeu o Agumu no Mi, que é a fruta da borracha, e ele estica. E a gente sabe que esse é um poder meio complicado para o cinema representar, né? Geralmente fica muito artificial. E para minha surpresa, foi um dos melhores efeitos. Não deixou a desejar, não ficou parecendo mal feito, deu pra gente assistir muito bem e achar tudo ótimo. As cenas de luta também merecem destaque. O Zoro, que é um dos companheiros do Luffy, é um espadachim. E as cenas com ele são de tirar o fôlego, muito bem coreografadas e dá gosto de ver. Também foi legal ver que eles colocaram alguns momentos clássicos da história no live action. Para citar alguns, temos o momento do juramento do Zoro, quando ele promete que nunca mais vai perder. Também a aparição do Shanks, que é um dos motivos pelo qual o Luffy queria ser pirata. Tem o pedido de ajuda da Nami pro Luffy, que conseguiu me emocionar bastante. E também o momento em que eles colocam os pés no barril, no final do último episódio, prometendo que vão conquistar os seus sonhos. Outra coisa que merece destaque é a dublagem brasileira, que tá muito boa. Já era muito boa no anime e agora também no live action. Então fica a seu critério, assistir legendado, com a voz original dos atores, ou assistir dublado. Você não vai perder de nenhum jeito, você só vai ganhar. E quanto ao roteiro, eu gostei bastante. Talvez porque o Oda estava acompanhando tudo desde o início, né? Então se o criador estava lá de olho, não tinha como o negócio sair mal feito, né? Eles enxugaram bastante. Claro, né? A gente tem um anime com mais de 1000 episódios. E o que eles fizeram nesses 8 episódios do live action foi resumir mais ou menos 2 anos de mangá. Olha o tanto de coisa, né? A gente tem uma saga inteira adaptada, que foi a saga de East Blue, e 6 arcos foram resumidos ali nesses 8 episódios. Não houve alteração na história, houve apenas um resumão, mas nada que prejudique o entendimento, nada que altere a história. Então, pra mim, tá tudo ótimo. O que eu achei bastante interessante foi que eles pegaram algumas coisas que acontecem bem mais na frente da história e já colocaram umas pitadas nesse primeiro momento. Então, quem assistir ao live action, que não conhece a história, já vai pegando algumas coisas ali para se preparar para as próximas sagas que vão vir, que com certeza vai ter continuação.
Tomara, né? Mas como nem tudo são flores, também tiveram alguns pontos negativos. Na minha opinião, por exemplo, o excesso de aparecimento na tela do Kobe, um personagem que é bem chatinho, por vezes deixou a história assim um pouco parada e repetitiva, mas nada que prejudique muito o seu entretenimento. Mas eu achei que eles poderiam ter diminuído um pouco, até porque os momentos em que ele aparece, ele fala basicamente as mesmas coisas e o mesmo conflito. Outro ponto negativo foi com um dos companheiros do Luffy, o Usopp. Ele aparece muito pouco. Tudo bem que ele é um personagem que não tem tanto protagonismo quanto os outros, mas ele é um dos companheiros do Chapéu de Palha, então eu acho que merecia aparecer um pouco mais sim. Uma outra coisa é que quem assiste o anime sabe que não tem tanta violência. Tem as cenas de luta, mas, por exemplo, você cortar uma pessoa no meio com a espada e não sair uma gota de sangue. E a gente já tá super acostumado com isso. Mas no live action foi totalmente o contrário. As primeiras cenas de luta que aparecem já é um negócio assim que mostra sangue, mostra a pessoa cortada ao meio. E eu confesso que eu estranhei um pouco, mas isso também se restringiu mais aos primeiros episódios e não apareceu tanto nos outros. Também teve algo que me incomodou um pouco, que foi que apareceu poucas vezes as pessoas dos vilarejos. E quando você assiste o anime, o mangá, você vê que eles, sempre que chegam no lugar, eles interagem com as pessoas, eles criam vínculos e isso faz a gente se apegar àquelas pessoas e torcer bastante por elas. E elas não apareceram muito, aparecem em momentos assim bem espaçados. Também não teve festa. No final dos arcos, quando o Luffy derrota o vilão, sempre tem bastante festa nos vilarejos. E dessa vez não teve, e eu senti falta. Também teve uma coisa que eu senti bastante falta, que é um acessório ícone do Luffy, que é o chinelo de dedo. Ele usa uma espécie de havaianas, e ele luta com esse chinelo, ele faz tudo com esse chinelo. No live action ele tá usando um sapato. E eu achei assim um pouco estranho, eu esperava ver ele lutando com chinelo, mas assim, não é nada que comprometa a história, a obra, é só mesmo detalhe de fã. Pois é, não botaram chinelo, cara. Será um bom merchan pro Havaiana. Né? Os fãs até brincam dizendo que Havaiana é essa, Havaiana de aço. E uma última coisa que não é bem um ponto negativo, é só uma questão de percepção minha mesmo, porque como eu assisto o anime em japonês, estou muito acostumada a ouvir todo mundo se referir aos chapéus de palha como Mugiwaras, né, que é a palavra em japonês para chapéu de palha. E no live action estava ouvindo Straw Hats. E eu estava achando muito estranho. Aos poucos eu fui me adaptando, né, mas novamente é só uma questão de fã, só detalhe de fã mesmo. Tirando essas pequenas coisinhas, nem são tão importantes assim, se a gente for parar pra pensar, né? Eu dou uma nota, assim, 9,5 de 10, porque realmente tá muito bom. Eu me diverti bastante. Tudo que tem de mais clássico na história tava lá, com algumas mudancinhas de detalhes, mas pra mim não deixou a desejar nada. Eu recomendo bastante que você assista o live action. Se você é fã de One Piece, assista, que você vai gostar, principalmente para relembrar coisas lá de trás que a gente já esqueceu ao longo desses 1000 episódios. E se você não conhece One Piece, também fica aí uma oportunidade para você se entreter um pouco, conhecer e quem sabe você gosta e encara aí os 1000 episódios. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado nesse novo formato. Comenta aqui o que vocês acharam, se vocês já assistiram live action, se não assistiram, se pretendem assistir. Se não pretendem assistir, também deixa aí por que você não quer assistir, por que você não se interessa, a gente quer saber a opinião de vocês. Acompanhe a gente no YouTube, sim, a gente fez no YouTube e agora vamos também preparar conteúdo em vídeo para vocês. Também acompanhe a gente no Spotify, que a gente já tá por lá há um tempinho com alguns episódios falando de várias coisas, e também no nosso Instagram para ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo. Por hoje é só. Até mais!